E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Dr. Photoshop. Hoje vamos dar continuidade e aprender sobre achatamento de camadas, né? Ou agrupamento de camadas, como você preferir. O achatar camadas nada mais é do que você juntar camadas, né? E para isso terá um propósito. Não é obrigatório, mas isso ajuda a minimizar o número de camadas dentro do seu arquivo para que ele não fique tão grande assim em camadas, ok? Então vamos lá. Com o Photoshop aberto, vamos abrir uma imagem qualquer para que a gente possa fazer o teste. Então vou dar um duplo clique aqui nesta imagem e vou dar um OK. Bom, primeiro passo, vamos aqui desbloquear a camada. Para que a gente possa achatar camadas ou juntar camadas, é necessário, claro, que nós tenhamos mais de uma. Então vamos fazer algo que já aprendemos em aulas anteriores, que é duplicar a camada. Para isto, basta pressionarmos Ctrl J. Ok, temos aqui duas camadas. Para que a gente possa diferenciar uma da outra, essa daqui de cima eu vou deixá-la em preto e branco. Então para isso, pressionamos Ctrl Shift U. Prontinho. Mas vamos supor que eu queira mais uma camada ainda, então novamente Ctrl J. Tenho a terceira camada e agora eu vou fazer uma coisa que é chamada de inverter cores, que basta você pressionar Ctrl I. Também que é para diferenciar somente aqui uma camada da outra, tá? Somente ilustrativo. Bom, vamos lá. Como é que eu faço agora então para achatar camadas e por que eu faria isso, né? O conceito de você achatar camadas é justamente, como eu disse, para você minimizar a quantidade de camadas que posteriormente você não vai mais usar, não vai mais fazer nenhum tipo de edição. Então, tendo esta certeza, você pode sim achatar algumas camadas. Bom, quais são as teclas de atalho onde devemos clicar? Claro que é necessário primeiro que uma camada esteja previamente selecionada. Como eu tenho aqui esta primeira camada selecionada, para que ela seja achatada com a camada de baixo, basta eu pressionar Ctrl E. Então veja ó, que ele juntou a camada de cima com a camada de baixo, certo? Então Ctrl E sempre será assim. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Percebam que se eu clicar na segunda camada e novamente pressionar Ctrl E, ele vai achatar com a de baixo, veja. Certo? Vou dar Ctrl Z de novo. Agora, se eu clicar na última, não será achatado nada, porque eu não tenho nenhuma camada abaixo. Então, nesse caso, não serve o Ctrl E. Agora, se você quiser, por exemplo, achatar camadas alternadas, como é que eu faço a seleção? Você precisará segurar a tecla Ctrl e clicar nas camadas desejadas. Como aqui eu só tenho 3, vamos supor que eu queira achatar esta camada com a primeira. Então eu seguro o Ctrl e dou um clique na primeira. Veja que a segunda não foi selecionada. Vou agora dar Ctrl E e eu tenho as duas camadas novamente achatadas. Vou voltar aqui no Ctrl Z. Então, acredito que vocês devem ter entendido o achatamento através da tecla Ctrl E. Agora, outra coisa. Vamos supor que, independente da camada que estiver selecionada, você queira achatar todas as camadas, podendo ser 2, 3, 10 ou 15 ou mais. Para isso, você pressionará Ctrl Shift E. Então vamos lá, ó, Ctrl Shift E. Todas as camadas foram juntas, achatadas. Vou dar Ctrl Z novamente. Então isso independe da camada. Se eu estiver aqui na do meio e pressionar Ctrl Shift E, novamente tudo é achatado, ok? Já dei o Ctrl Z. Agora, temos ainda uma outra opção, que é a seguinte. Você pode criar uma camada a partir de outras camadas selecionadas. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma nova camada a partir desta que já está selecionada com a de baixo. Então eu clico na primeira, seguro o Ctrl, clico na segunda. Então primeiro eu tenho que fazer a seleção das camadas. E agora nós podemos criar uma nova camada que será a união destas duas camadas. Para isso vamos acrescentar mais uma tecla no teclado que é Ctrl Shift Alt E. Ó, vejam que nasceu uma quarta camada que é a junção desta camada com esta camada, certo? Então ela foi agrupada de maneira que a camada que foi selecionada, que é a que estava em cima,
ela permitiu com que este efeito se permanecesse na junção das duas aqui. Tudo bem? Então este é o método da gente juntar algumas camadas. Para deletar, você pode pressionar o delete ou botão direito, né, sobre a camada e aqui em excluir camada. Ok? Bom, agora vamos supor que você queira separar um determinado efeito, né, mas não achatando camadas, e sim agrupando camadas em uma única pasta. Então vamos supor novamente que eu queira pegar esta primeira camada e a segunda. Então eu seguro o Ctrl, clico na segunda e as duas estão selecionadas. E agora eu preciso criar uma pasta, onde essa pasta vai guardar estas duas camadas. Para isso, vamos pressionar Ctrl G. Então veja que foi criado agora uma pasta e não uma camada. Ela tem aqui uma setinha de expansão, que ao clicar, ela mostra as duas camadas dentro de uma pastinha. Então o fato de você criar pastas, quando você tem muitas camadas, é a questão da organização. Então, por exemplo, aqui eu posso dar um duplo clique onde está escrito agrupar um e escrever, por exemplo, efeito, somente para dar um nome à camada. E aqui embaixo posso dar dois cliques e escrever original e Enter. Então, uma vez que você queira tirar, né, vamos supor que aqui eu tivesse 15 camadas e todas elas tivessem sido criadas para criar um efeito e você posteriormente não quer mais aquele efeito, você não teria que ficar desmarcando cada olhinho deste, e sim somente o olhinho da pasta. E aí todos os efeitos de todas as camadas sairão da camada original, certo? Então, daqui para frente, nós vamos costumar a fazer isso, a criar algumas camadas, aquelas camadas que der para a gente achatar, vamos achatar, e aquelas que a gente queira organizar, colocaremos dentro de pastas. Mas lembrando, não é obrigado a achatar camadas. É mais por uma questão de organização e visual também. Lembrando que, uma vez que você achatou uma camada, se você salvar o seu documento e reabrir o mesmo documento em PSD, não será possível reabrir as camadas. Por isso que os arquivos de edição no Photoshop é necessário que você mantenha as camadas abertas, para que você possa depois fazer algumas edições em seu trabalho. Tudo bem? Então espero que vocês tenham entendido o conceito, mas é claro que vamos trabalhar com isso em aulas mais adiante, fazendo bastante uso disso. Tudo bem, galera? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e segue na descrição o link do meu outro canal para quem quer aprender aulas em geral, tanto de informática quanto web design e também algumas dicas bem legais para o seu sistema operacional. Então fica aí o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!